Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, nosso último encontro hoje da nossa série Pare de Sofrer e Comece a Viver. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quem está aí conosco? Carminha Alves, Isabel, boa noite. Sandra Tereza, Aguiar Meneghetti, boa noite. Vitor Rubens na área. Olga Borges, Solange Silva, Renata, boa noite. Sandra Pinto, Ieda, boa noite. Emily, André Neto, é isso? Fred Giacomelli, boa noite. Laine Simão, Nana, Alex, Isilda, boa noite, pessoal. Márcio, obrigado pelo selo. Obrigado, Márcio, pelo selo. João Neto, boa noite, Márcio, obrigado. Sérgio Micheloni, Poliana, Doutor Arruda Filho, boa noite. João Pedro, tamo junto. Magno Informática, tá na área. Muito bem, pessoal. Como é que nós estamos indo? Hoje é a nossa última noite. Guarujá na área. Lourdes, vamos ter muito conteúdo hoje, vamos ficar muito atento. Fechamento, encerramento hoje. Propósito, alguém está indo para o tour no Vale dos Vinhedos? Alguém se inscreveu rapidinho ontem? Alguém está concorrendo? Josias Hélio, Jericoacoara, belíssima Jeri. Minha praia predileta no Brasil. Casa Maricota Oficial, 5%, tamo junto. Angelita. Pessoal, alguém se inscreveu? Alguém tá concorrendo ao nosso tour no Vale dos Vinhedos? Mônica? Mônica? Só Mônica? Belém, João Pedro, boa noite. Andréia, Rio de Janeiro, Londres. Poliana, tamo junto. Fran Neide Lima. Ninguém se inscreveu? Verdun, tamo junto. Vamos fazer nosso podcast esse final de ano, Verdun. Agora tô indo pro Brasil, a gente vai poder fazer, tô te acompanhando por lá, tá muito show, tamo junto. Pessoal, vocês não... Obrigado, Luiz Madeira. Vocês... a Flávia. Obrigado, Verdun, tamo junto. Vamos ter que fazer uma luta também, eu e você. Não, aí eu não me meto, eu não me arrisco. São Lourenço, Minas Gerais, tá na área. Ninguém vai para o nosso tour. Eu vou provocar a Noema, eu vou provocar vocês. Olha aqui, ó, o que eu achei. Eu achei um videozinho de 1 minuto do nosso último tour que nós fizemos. Foi o último não, foi o primeiro, olha só. Muito bacana. A gente fez, olha só. Pessoal, a gente visitou loja de chocolate, a gente almoçou, visitou vários pontos turísticos, várias vinícolas, testamos vários vinhos, espumantes. Olha só, Caxias do Sul. Ó, esse foi nosso tour que a gente fez. Olha só. Vai ser legal, eu vou ser o guia de vocês, quem for nesse tour no Vale dos Vinhedos. Vai ser em fevereiro do ano que vem. Dá tempo pra gente se organizar, comprar passagem, antecipado na semana que vem a gente vai divulgar a lista dos inscritos, tá bom? Mas quem não se inscreveu vai ter uma última chance hoje, tá bom? No final eu vou falar para você, vou parar de compartilhar. Bom, pessoal, vamos lá então, sejam todos bem-vindos. Celso, quem mais? Elisa, Bruna Velhinho, já estou inscrita para Gramado. Quando mesmo? Esse tour vai ser em fevereiro, na baixa temporada, até para a gente ter menos custo para quem for. Maranhão na área, Vanice Jundiaí, Gina, boa noite, Natal, Califórnia, Simone
Adba. Lorena de Veranópolis, ó, estamos indo para a área aí. Bom, pessoal, eu vou fechar os comentários aqui para a gente começar a nossa aula. Vou esperar mais um minutinho. Portugal na área, Jussara, boa noite. Marçal de Primavera do Leste, boa noite. Michele, Bahia. Dilvânia, Juiz de Fora, Marli, boa noite. Fortaleza, na área. Paraguai também. Porto Alegre, Rosana, por que as aulas não ficam gravadas? Ora bolas, porque é para fazer um esforço estar ao vivo, entendeu? Porque as pessoas se acostumam muito mal. Se você realmente valoriza as aulas, você está ao vivo. Se você não valoriza, mas eu não posso. Aí se você está no grupo lá, a gente está liberando as aulas durante o dia, entendeu? É para você também fazer a sua parte. É para você também colaborar. Ao vivo é muito melhor, diz a Angelita. É isso aí. Tô com a Angelita. É isso aí. Cacau, boa noite. Neuzi, boa noite. Santo Antônio do Pinhal, boa noite. Ossi Gomes, Angola. O pessoal da Angola sempre participando. Tá sem áudio? Não, vocês estão com áudio, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, sim. Boa noite a todos. Estamos juntos. Bom, vamos lá então. São 3 mecânicas: pensamento, comando da energia elétrica, imaginação, energia magnética. Paz do Senhor Jesus Cristo, tamo junto, vamos lá então. Vou desativar os comentários para a gente começar, tá? Pessoal, então o que nós estamos vendo ao longo dessa semana? Hoje é a nossa aula de encerramento, vamos fechar, tá? Vamos fechar a nossa série, Pare de Sofrer e Comece a Viver. O que nós vimos então ao longo destas 5 aulas? Nós trabalhamos aqui os 4 estágios da evolução humana. Então, o que nós vimos nesses 4 estágios? Lembra? Eu disse que a maioria absoluta das pessoas, a maioria não, todos nós passamos por esses 4 estágios, tá? Então, qual é o primeiro estágio? O estágio 1, isso vocês já sabem, mas eu gosto de repetir porque um professor de filosofia dizia que a repetição é a mãe da sabedoria. Então, nós temos esses 4 estágios, você nunca mais vai esquecer: o estágio da consciência inconsciente, o estágio da inconsciência inconsciente, o estágio da inconsciência consciente, o estágio da consciência consciente. Agora eu vou abrir os comentários e vou fazer uma pergunta para você. Preste atenção, pessoal. Se você tivesse que explicar esses 4 estágios, você conseguiria explicar? Porque nós vimos os 4. Isso que é interessante, por isso que sempre quando eu faço uma série de aulas, não são aulas avulsas. Veja que nós começamos lá no início. Boa noite para quem está chegando. Nós começamos lá no início e a gente foi desvendando. Expliquei na noite 1. Na primeira noite dei uma visão panorâmica geral do que isso significa. Aí eu falei do estágio 1 na primeira noite, domingo à noite. Depois eu falei do estágio 2. Daí eu falei do estágio 3. Ontem à noite nós falamos do estágio 4, que é a consciência consciente. Uma coisa muito importante, tá? Que é a seguinte, isso é importante você entender. A compreensão intelectual, a compreensão mental, você entender esses 4 estágios não significa que você vive no estágio da consciência consciente. Entender isso não significa que você vive no estágio da consciência consciente, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez essa explicação panorâmica. E agora, o que você precisa fazer? Na minha orientação, se eu fosse o teu mentor e eu tivesse que dizer uma coisa que você precisa aprender na vida, é o seguinte: você precisa sair desse estágio da inconsciência inconsciente
e ir para o estágio da consciência consciente. Esse estágio da consciência consciente é o que, na verdade? Esse é o objetivo maior da nossa vida. Esse estágio da consciência consciente é o propósito primário. É a coisa mais importante que você precisa buscar ao longo da sua vida. Então isso é muito importante você entender. Eu vou explicar rapidinho o que acontece na vida. Como é que isso funciona, tá? Isso funciona assim, boa noite para quem está chegando. Esse estágio aqui, o estágio 1, ele já passou. Você já saiu dele. Onde você provavelmente está. E esse provavelmente significa 90%, 99%. Você está nesse estágio. Esse estágio aqui, eu expliquei ontem de noite, esse é o estágio da condição atual do ser humano. A humanidade, ela vive presa na mente. E esse que é o problema. Não existe consciência. Como assim não existe consciência? Porque o ser humano ele vive preso na mente. Nós somos o reflexo dos nossos condicionamentos mentais. Esse é o estágio atual da humanidade. Qual é esse estágio? Ele é caracterizado pelo sofrimento. Por que o sofrimento? Porque você não tem, lembram da antenoite, você não tem poder de escolha. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, nós temos livre-arbítrio? Claro que você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior presente que você recebeu. O livre-arbítrio é o seu poder de escolha. Então, você tem poder de escolha, só que o que acontece? Nós perdemos, a maioria de nós perdemos a capacidade, nós perdemos a habilidade de escolher deliberadamente. O que é deliberadamente? Expliquei isso ontem de noite. Existe uma voz na nossa cabeça. Essa voz, você observou a voz? Boa noite para quem está chegando. Existe uma voz na nossa cabeça e essa voz na nossa cabeça é que conduz a nossa vida. E nós pensamos que essa voz na cabeça é pensamento, que essa voz na cabeça é pensar. Mas essa voz na cabeça, ela não é pensamento. Olha como isso é estranho. Como assim a voz na cabeça não é pensamento? A voz na cabeça é um movimento mental condicionado. A voz na nossa cabeça é um movimento mental condicionado. Aí o que significa um movimento mental condicionado? Significa o seguinte, preste bem atenção, a voz na cabeça ela não é uma escolha sua. A voz na cabeça, ela é involuntária. O que significa involuntária? Se você quer pensar ou não, você é obrigado a pensar. A voz na cabeça, esse movimento mental, você é obrigado a ter esse movimento mental. Isso é involuntário. E outra coisa, você não escolhe pensar. Segundo, ele é compulsivo. Por que ele é compulsivo? Mesmo que você queira parar, você não consegue. Experimente parar de pensar por 2, 3 minutos. Você não vai conseguir. E a terceira característica da voz na cabeça, ela é incessante, ela não para. Você acorda de manhã, preste atenção, você acorda de manhã, isso aqui é sua mente, você acorda de manhã e aí essa voz começa, e o dia inteiro
você ouve essa voz na sua cabeça. Ela passa o dia inteiro e aí você vai, volta para a cama e ela ainda não para. Ela só para quando você começa a dormir. Por quê? Porque ela é compulsiva. E aí você pensa, como eu sei, eu estudei isso durante 20 anos. Isso é uma disciplina que se chama filosofia da mente, onde nós estudamos consciência. Na filosofia, tem uma área da filosofia, como na área da medicina tem várias áreas, a filosofia também tem várias áreas. Uma área é a área da filosofia da mente. Então eu passei a vida inteira estudando como funciona a consciência e a mente. A mente não é cérebro. O cérebro não produz o pensamento, tá? Isso é uma coisa meio confusa. Por que ela é confusa? Porque pense num neurocirurgião. O neurocirurgião mais avançado, o maior cientista do mundo, ele pode abrir o teu cérebro e ele não consegue tirar uma memória dali. Ele não consegue tirar um pensamento dali. O que existe para você entender? Existe uma correlação entre o pensamento e o cérebro. Uma correlação. Mas ninguém consegue comprovar que o cérebro, os circuitos neuronais do cérebro produzem o pensamento. Isso ninguém sabe, isso ninguém pode afirmar. As pessoas supõem isso, mas não existe prova científica disso. Então, o que acontece? A mente é o quê? A mente é o pensamento. A mente é as suas crenças, os seus padrões mentais, são as suas memórias, é a sua imaginação. Mas onde isso existe? Isso ninguém sabe. Agora, o que é importante você entender? Preste atenção. É importante você entender o seguinte. Nada disso aqui é verdadeiramente importante. Nada do esse pensamento que você tem ao longo do dia, ele não é importante. Por quê? Porque ele é repetitivo. Você é repetitivo. 90%, isso é uma pesquisa da Universidade da Califórnia, 90% do seu pensamento, você teve em torno de 70 mil pensamentos hoje, e amanhã você vai ter de novo em torno de 70 mil pensamentos durante o dia. 90% desses pensamentos são repetitivos. Você sempre pensa a mesma coisa, por isso que as mesmas coisas sempre te incomodam, as mesmas coisas são intoleráveis, as mesmas coisas criam o teu sofrimento, as mesmas coisas. Por exemplo, as pessoas acreditam, nós fizemos essa atividade ontem de noite, a maioria das pessoas pensa que você deve pensar que você vai ter grandes mudanças no futuro, que a sua vida vai mudar em algum momento. Raramente as pessoas mudam. Vou dar um exemplo. Escolha 5 pessoas que você... 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolha 6 pessoas que você conhece há mais de 10 anos. E aí, ou 5 anos. Escolha 6 pessoas. Pode ser teu pai, colegas de aula, pode ser teu irmão, pode ser você mesmo, pode ser teu tio. Escolha 6 pessoas. Olha como elas estavam no ano de 2000 e olha como elas estão hoje. Você vai ver poucas mudanças. Olha como elas estão, olha como seu pai estava 10 anos atrás e olha como ele está hoje. É muito raro uma pessoa ter grandes mudanças. Por quê? Porque a maioria das pessoas está presa nesse pensamento compulsivo que é o condicionamento mental. Agora, o que nós estamos aprendendo aqui?
O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo o seguinte: você não é a sua mente, você não é o seu pensamento. Você é a consciência que existe para além do pensamento. O que aconteceu? Você se identificou com a mente, você se identificou com o pensamento. Qual é a prova disso? Preste bem atenção aqui comigo agora. Vamos fazer uma atividade. Eu e você, vamos fazer uma atividade, tá? Qual é a atividade? Aqui comigo. Aqui comigo, vamos fazer uma atividade. O que eu quero que você faça? Eu quero que você preste atenção, concentre, preste atenção no próximo pensamento que vai vir na sua mente. De novo. Fique atento, preste atenção, fique atento. Conte até 3 mentalmente e daí você fica esperando para ver qual é o próximo pensamento que vai vir na sua mente. 1, 2, 3. Se você fez essa atividade da maneira correta, você vai perceber que houve um pequeno espaço, um pequeno lapso, que você ficou esperando e não veio pensamento nenhum, certo? Vocês sentiram isso? Você ficou esperando, mas não veio pensamento nenhum. Jorge Dapper, um abraço. Obrigado, Rodrigo, pelo selo. Você ficou esperando 1 minuto e não veio pensamento nenhum. A Flávia diz exatamente. Claudine, não veio nada. Mel, isso mesmo, sim, sim. Então, o que isso significa? Tá? Preste bem atenção. Se você conseguiu ficar 5 segundos sem pensar, se não veio pensamento, significa que existe você sem o pensamento. E se você consegue ficar, preste atenção, se você consegue ficar 30 segundos sem pensar, se você treinar a sua mente, você consegue ficar 5 minutos sem pensar. E se você ficar treinando, você vai conseguir pensar quase nada ao longo do dia. Você não precisa ficar se torturando, repensando as coisas, porque tudo é repetitivo. Tudo é repetitivo. Então, o que acontece quando eu falo? O que era esse espaço de mente vazia, que era a atenção sem pensamento? Era a consciência. Então você já teve um experimento, um breve experimento, de que é possível viver sem pensar. Só que isso é mais profundo. A Bia perguntou quanto tempo você fica sem pensar. Deixa eu explicar isso, como isso funciona. Isso é importante, tá? Se você treinar, se você entrar nesse estágio da consciência consciente, e para isso você precisa fazer um programa de elevação do seu nível de consciência, porque existem diferentes níveis de consciência. Algumas pessoas, elas estão 100% presas na mente e elas sofrem muito. Existem outras pessoas que estão um pouco mais, têm uma consciência um pouco mais elevada, mas existem pessoas que conseguem ficar a maior parte do tempo sem pensar. Então, você pergunta, quanto tempo fico sem pensar? A maior parte do tempo, a minha mente fica vazia. O que é a mente vazia? Eu não fico remoendo pensamento, mas é lógico que lá no fundo existe um pequeno movimento. Lembram da nossa atividade na primeira aula? Não, a mente de algumas pessoas
é um mar turbulento. As ondas é um movimento, uma turbulência, a mente de muitas pessoas. E essas pessoas são as mais problemáticas em termos de sofrimento. Até se criou uma doença dizendo que a minha mente é acelerada. A mente não é acelerada. O que é acelerado é o fluxo do pensamento. Você tem que criar pequenos espaços entre o pensamento. É isso que a gente aprende no Clube dos 5%. E agora, para quem participou da aula de ontem de noite, nós estamos fazendo um programa que vai começar na segunda-feira, que se chama Um Curso em Elevação no Nível de Consciência. Ali nós aprendemos isso. Então, eu geralmente penso muito pouco. Agora, isso não significa que eu não posso pensar. Que eu não, quando quero pensar, há uma diferença. O pensamento, ele serve como uma ferramenta que eu uso para criar coisas, para escrever livros. Mas aí, quando eu não estou fazendo nada, essa ferramenta eu deixo de lado. É como esse sino, ó. Eu quero fazer barulho. Aí eu faço barulho, mas eu não faço barulho o tempo inteiro. Ah, já cansei, deixa isso pro lado. Então, o que acontece? Você já entendeu, então, que é possível viver sem pensar. Mas qual que é a grande questão? A grande questão, essa que é a coisa mais importante que você precisa aprender. Se você está identificado com a mente, o seu pensamento, ele é uma reação condicionada, ela é uma reação condicionada do conteúdo da sua mente. Quando você se liberta da mente, quando você transcende a mente, quando você vive da consciência, que é esse estado de mente vazia, o pensamento, porque a consciência, ela é o que? A consciência, ela é uma inteligência. Ela é uma inteligência incondicionada, ela é o não manifesto. A mente, ela é uma inteligência condicionada, ela é o manifesto. Então, quando você tem a mente vazia, isso aqui se manifesta através de você. Por quê? Porque você permite que isso se manifeste através de você. Então, o pensamento, ele não é uma reação condicionada. O pensamento, ele é uma reação intuitiva. É uma revelação intuitiva. É a intuição que se manifesta através de você. Esse que é o grande poder. É isso que nós estamos ensinando. Por isso que essa é a maior transformação que um ser humano pode ter. Mas as pessoas, esse é o próximo estágio da evolução humana. Quando o ser humano não é mais pensado pela mente, mas ele usa a mente, se torna uma ferramenta da consciência. O sofrimento que nós temos, o sofrimento, não a dor. A dor sempre é física, né? A dor não é o problema. O problema é o sofrimento. E são duas coisas diferentes. O sofrimento, ele sempre é produzido pela nossa mente. Por isso que essa série se chama Pare de Sofrer e Comece a Viver. Você começa a viver quando você descobre um nível mais elevado de consciência. Dias atrás, uma pessoa me perguntou o seguinte. Ela disse, por que tudo dá errado comigo? Por que eu sofro tanto? Por que eu sou tão punido pela vida? Essa pessoa me perguntou. Por que eu sou tão punido pela vida? Por que as coisas são tão complexas e tão difíceis para mim? Você já se sentiu alguma vez assim? Que tudo dá errado, que tudo é difícil, que as coisas são complexas. Eu me sentia muito assim. O que a gente precisa entender? Preste bem atenção, anote isso, tá? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. A vida, a tua vida, a minha vida,
a vida é como um banquete. A vida é um banquete. Sério, a vida é um banquete. A vida é uma coisa maravilhosa. A vida é uma coisa mágica. A vida é uma coisa fenomenal. Viver é extraordinário. Se alguém te disser que a vida é sofrimento, não acredite nisso. A vida é mágica. A vida, imagina, a vida ela é uma coisa poderosa. Olhe as infinitas possibilidades à sua volta. Observe. Você está num mundo, num campo de infinitas possibilidades. Então essa é a primeira coisa. A vida é mágica, a vida é maravilhosa. Você vive num mundo de infinitas possibilidades. A vida é um banquete. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A grande tragédia da humanidade é que a maioria das pessoas, apesar da vida ser um banquete, vive passando fome, vive faminta. A maioria das pessoas vive desnutrida, quase morrendo de fome, apesar da vida ser um banquete. Então memorize isso. Todos nós, e isso inclui eu e você, estamos cercados por milagres o tempo todo. A nossa natureza essencial, o estado de consciência, que é a nossa natureza essencial, é constituída de paz, de serenidade, de alegria, de amor, de entusiasmo, de sabedoria. Se você viver, se você conseguir sair da mente, se você conseguir elevar o seu nível de consciência, se você conseguir viver da consciência, você vai viver no estado de paz. Quando Jesus disse, neste mundo, no mundo do manifesto, no mundo da mente, vocês vão ter tribulações. É o mundo dos ganhos e das perdas. É o mundo do nascimento e da morte. É o mundo onde a traça e a ferrugem vão corroer tudo. Neste mundo vocês vão ter tribulações. Aí ele nos anima, ele nos dá uma esperança, ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu transcendi esse mundo. Tende bom ânimo. Neste mundo vocês vão ter tribulações, mas eu venci esse mundo. Vencer esse mundo é viver dessa dimensão mais profunda, que é o divino em nós. Que é o divino em nós. Que é essa força vital que existe em nós. A fé vem daqui. Tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus. A mente, ela só acredita naquilo que ela conhece. A mente. Se você está preso na mente, lembra do apóstolo Pedro, caminhando sobre as águas? Jesus disse, venha até mim. E Pedro, por um momento, saiu caminhando sobre as águas. Mas aí o que aconteceu? Ele olhou para baixo e ele disse, na mente deve ter dito para ele, é impossível caminhar sobre as águas. E aí ele começou a afundar. E aí Jesus socorreu ele e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quem duvida é a mente. Você já teve a experiência de que é possível viver de uma dimensão mais profunda. Então, a maioria das pessoas vive nessa turbulência mental. Não entende que a nossa natureza mais profunda é constituída de paz. A paz que transcende o entendimento. A mente quer entender. Para a mente, a paz é quando o barulho acaba. Mas a paz é algo mais profundo, ela transcende o entendimento. Então a nossa natureza mais profunda, ela é constituída de paz, de alegria, de amor, de entusiasmo, de sabedoria, de serenidade. E a maioria absoluta das pessoas não tem menor ideia disso. Tempos atrás, eu li numa revista uma história de um grupo de pessoas
que estavam numa jangada no mar. Essas pessoas, elas estavam fazendo uma excursão e elas haviam se perdido e estavam ali flutuando à deriva, alguns quilômetros da costa. E elas estavam morrendo de sede, porque elas não tinham água com elas. Por quê? Porque elas sabiam que elas não podiam tomar a água salgada do mar. Então elas estavam morrendo de sede, esperando chegar na margem, porque elas não podiam tomar água do mar. Só que a água sobre a qual essas pessoas estavam flutuando era água doce, era água bebível. Só que essas pessoas não sabiam disso. Elas estavam próximas de uma foz, onde um rio desaguava para dentro do mar. E o rio era um rio enorme. Aí a água do rio vinha com tanto volume e força que ela entrou vários quilômetros para dentro do mar até que a água do rio se misturasse com a água do mar. Então essas pessoas tinham água bebível ao alcance da mão delas, era só pegar e beber. Mas elas não tinham a menor ideia disso. E a maioria de nós vive assim. Se nós soubéssemos o quanto a magia, o encantamento, o entusiasmo, a vivacidade estão próximos de nós, o reino dos céus está perto, disse Jesus. Mas como nós não entendemos nada disso, o reino dos céus está dentro de nós, ele está perto. Nós pensamos que ele está perto em relação ao futuro. Não, ele está perto, ele está tão perto que ele está dentro de nós. E Jesus disse isso, o reino dos céus está dentro de nós. Ele está perto. Não fique procurando, esperando por ele no além. Então nós estamos cercados de tudo o que nós queremos, ou pelo menos de tudo que nós precisamos, mas nós não temos ideia disso. É por isso que eu encho tanto o saco de vocês. Eu já estive onde você está. Eu já vivi assim. Então, tudo que nós precisamos está próximo, está perto de nós. Mas nós não sabemos disso. Por quê? Por quê? Porque nós somos condicionados. Nós vivemos num estado de inconsciência. É o que eu falei ao longo da semana inteira. Nós vivemos quase como que hipnotizados. Você já viu uma pessoa hipnotizada? Imagine um mágico num palco, hipnotizando as pessoas. O que é hipnotizar? Ele distrai as pessoas de tal forma que essas pessoas veem o que não está ali e não veem o que está ali. É isso que acontece com a gente. A gente não vê o que está à nossa frente e a gente vê o que não está, que são as projeções da nossa mente. É sobre isso que tudo que nós falamos aqui se trata. E tem uma boa notícia nisso tudo. Existe uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Você pode acordar. Você pode despertar dessa hipnose. Você pode sair desse condicionamento. E esse é o teu papel. Esse é o teu objetivo. Por isso que enquanto você está hipnotizado, enquanto você está preso no seu condicionamento, você sofre. Porque o sofrimento, ele é como quando você usa um sapato apertado. O sapato apertado, ele dói o pé. Por quê? Porque o pé não cabe dentro do sapato. Então, o pé dói para você tirar o sapato, porque o sapato é muito pequeno. Você sofre porque você está espremido dentro de uma condição mental que é muito pequena para você. Você está entendendo? Por isso você sofre. O que você precisa fazer? Tirar o sapato. Largar essa condição mental. Então você pode acordar, você pode despertar dessa hipnose, você pode sair desse condicionamento. Você pode passar a se beneficiar desse banquete. E tem mais um detalhe. Pelo amor de Deus, pare de se culpar. Não se culpe.
Pare de se criticar. Pare de se julgar. Pare de se condenar pelas coisas que você fez ou que você deixou de fazer no passado. Pare com isso. Por quê? Porque você não é responsável pelas coisas que você faz quando você está hipnotizado. Ah, mas se eu cometi um crime, se eu me endividei. Sim, você vai ter que pagar por isso. Você vai. Porque mesmo, é aquilo que eu falei ontem de noite, mesmo que você não tenha poder de escolha, mesmo que você seja uma reação automática do seu condicionamento, você ainda vai sofrer as consequências. Mas não se culpe por isso. O que você precisa fazer é sair do incondicionamento, pelo amor de Deus. Você precisa sair. Você está preso num pesadelo. Já desenhei isso, eu preciso desenhar isso de novo. Pense o seguinte, aqui comigo, pense o seguinte. Você está deitado na cama, tá? Isso aqui é você. Você está deitado na cama e você está tendo um pesadelo. E nesse pesadelo, você está passando por um aperto terrível. Então, o que acontece? Você está nesse pesadelo, mas você está deitado na cama, com a coberta até o pescoço. Você está bem. Só que você vive um personagem dentro desse sonho. E esse personagem está vivendo uma tragédia. O que você precisa fazer para sair dessa tragédia? Você precisa despertar. Você precisa sair desse sono, desse pesadelo. A mesma coisa é aqui, ó. Você está preso dentro dessa mente e você está vivendo uma tragédia aqui. O que eu estou te dizendo? Você tem que transcender, você tem que se tornar aquela consciência que você experimentou há pouco. Você tem que sair disso. Você tem que elevar o seu nível da consciência, você tem que despertar. Então você não é responsável pelas coisas que você sonha num pesadelo. Mas lógico que você vai ficar traumatizado, você vai acordar e você vai ficar todo tenso por alguns minutos. Por quê? Porque você teve um pesadelo horrível. No outro dia você vai continuar pensando nesse pesadelo e você vai sofrer. Então, coisas que você fez ou que você não fez porque você estava inconsciente e hipnotizado, você não deve ficar se culpando agora. Assuma a responsabilidade, pague pelo preço que você tem que pagar, mas o que você precisa fazer? Você precisa sair da sua mente. Adote um novo modo de olhar e de perceber as coisas. O reino dos céus é aqui. Você pode se conectar com ele aqui. Ele está dentro de você, essa dimensão mais profunda que quer se manifestar através de você. Agora, a pergunta, presta atenção, isso é importante. A pergunta. Ah, que conversa furada, a mente deve dizer. Se isso fosse tão simples, por que as pessoas sofrem tanto? Se fosse tão simples, por que eu continuo preso na minha mente? Se é tão simples, por que nós não despertamos? Por que nós remanescemos presos no condicionamento, diz a mente? Isso é conversa furada. Eu vou te dizer por que nós continuamos presos. Não, eu nem vou te dizer. Pergunta a si mesmo. Pergunta a si mesmo por que você está preso no condicionamento. Por quê? Por que você está preso? Por que você sofre? Eu vou te dizer. Você está preso nesse condicionamento, isso vai te chocar, tá? Porque você não quer sair dele. Você não quer sair dele. Nós não queremos... Eu vou explicar isso e você vai dizer, é verdade. Você não quer sair do sofrimento. Qual é, por exemplo... Pense sobre uma coisa bem pessoal. Pense, por exemplo, qual é a desculpa que você deu para si mesmo para não
ingressar no desafio que eu te propus ontem de noite. Eu te propus um desafio ontem de noite. Qual foi a desculpa que você deu para não entrar nesse desafio? Eu propus um desafio. Começar um processo intenso de transformação ainda ontem. Foi meu desafio. Eu te convoquei para isso. Você topou? Provavelmente não. Porque provavelmente você deu alguma desculpa. Quem deu essa desculpa? Foi você ou foi o seu condicionamento? Por que você não topou? Por que você não topou? Você não topou, por quê? Porque você tem uma vitrola que sempre diz a mesma coisa. Não foi porque você não tem R$ 194,96 por mês. Não foi por causa disso. Não foi por você não ter tempo. Como você não vai ter 1, 2 horas por semana para estudar? Como você não vai ter R$ 194 por mês? Não foi porque você não acredita que fazendo esse curso de 8 semanas em elevação no nível de consciência, você não mudaria a sua vida. Não foi. Não é porque você pensa que eu não sou qualificado para te guiar nessa mudança. Porque se fosse, você não estaria aqui agora. Não é porque você se acha burro demais e que você é um caso perdido. Não é, porque se fosse, você não estaria aqui assistindo. Se fosse essas coisas, você não estaria aqui agora. Qual é o motivo, então, de você não ter topado? Qual foi o motivo de você não ter topado o desafio e começar essa transformação maravilhosa, poderosa, extraordinária na sua vida? Preste atenção para uma coisa que eu levei 10 anos para entender. E isso atrasou a minha vida 10 anos. Preste atenção. A primeira coisa que você precisa fazer, se você quer mudar, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer transformar a sua vida, é encarar o fato de que você não quer mudar, tá? Isso me ajudou demais. Quando eu olhei para mim e eu disse, posso falar palavrão? Eu disse, puta merda. É verdade. A primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser mudar, é encarar o fato de que você não quer mudar. Preste atenção. Primeira coisa. Você não quer acordar desse estado hipnótico em que você está. Ah, mas eu quero. Não, você diz que você quer, mas você não quer despertar. Você não quer transformação em si nenhuma. Por quê? Você quer continuar exatamente onde você está. Por quê? Por que você não quer mudar? Porque essas coisas, preste atenção, essas coisas com as quais você está condicionada, as coisas nas quais você está condicionado, as coisas que você tem na sua cabeça, elas são muito importantes para você. Imagina, é o que você acredita. É aquilo que você acreditou a vida inteira. Isso é importante para você. Ah, mas isso te trouxe num lugar que te deixa ressentido, magoado. Pense, por exemplo, se você tem um ressentimento. Se você tem um ressentimento com uma outra pessoa, é só ir lá e pedir desculpa. Você não quer, mas você sofre com o ressentimento. Por que você quer sofrer? Você está entendendo? Você não quer mudar. As coisas nas quais você acredita e que te mantém preso onde você está, elas são muito importantes para você. Te fazem sofrer, mas são importantes para a sua vida, para a sobrevivência do seu eu. Você não quer abrir mão do que você pensa, do que você acredita. Você não quer abrir mão do que você conhece, do que você sabe. É isso. Pense sobre isso.
Eu te propus um desafio de sair do teu condicionamento, de sair desse estado hipnótico. Eu te propus. E você não quis. Você disse o quê? Eu disse, não, isso não vai resolver meu problema. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu preciso. Isso não é o que eu preciso. Mas o que você precisa? Por que você não resolveu o teu problema até hoje? Eu estou falando para você o que os meus mentores diziam para mim. Você sabe que esse desafio não é a melhor coisa para você. Por isso você não topou esse desafio. Então, eu quero te dizer o seguinte, não te iluda. Você não quer sair desse estado em que você está. Não adianta você se parar na frente do espelho e dizer, eu sou o Superman. Não adianta. Não adianta você se afirmar o dia inteiro. Você não quer sair desse condicionamento, desse estado hipnótico em que você está. Aceite isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, comece a entender o seguinte. Comece a entender o seguinte. Se a tua vida está uma bagunça, se você está sofrendo, se você está estagnado, se a sua vida está ruim, se você está preso num ponto onde você não sente gratidão por nada, onde você sofre, onde você está frustrado, insatisfeito, entenda uma coisa. Entenda que talvez você tenha as ideias erradas. Entenda que você talvez não sabe o que é melhor para você. Entenda que aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você pensou a vida inteira, está equivocado. Comece por isso. Entenda que são as coisas que você acredita, as coisas em que você está agarrado, as ideias erradas, esses pensamentos equivocados, que estão influenciando a sua vida e criando a bagunça que ela é. E mantendo você nisso. E vão manter você nisso por mais 10, 15 anos até você entender o que eu estou te falando aqui. Olhe para trás, há quanto tempo você já está nisso? Por que não saiu? Eu estou te falando isso é duro, tá? Mas eu não estou aqui para inflar teu falso eu. Eu estou aqui para te libertar do falso eu. Aí você diz, mas que ideias? Que ideias que são erradas, equivocadas? As ideias que você tem sobre sucesso, as ideias que você tem sobre você, as ideias que você tem sobre amor, as ideias que você tem sobre liberdade, as ideias que você tem sobre sucesso. Já falei, a ideia que você tem sobre felicidade, o que te faz feliz, o que você precisa para te fazer feliz. Talvez essas ideias todas que você cultiva e que você defende com unhas e dentes o tempo todo, que você usa para tomar suas decisões, fazer suas escolhas, talvez elas estejam erradas. Ah, mas não é possível. Eu sei, não é fácil ouvir isso. Não é fácil entender ou aceitar isso. Mas você quer mudar? Você tem que ouvir qual é o seu problema. Não é fácil lidar com alguém como eu. Não é. Não é fácil. Alguém que te provoca, alguém que te desafia, alguém que questiona as tuas ideias. Não é fácil. Alguém que bate bam, bam, bam com martelo nessas coisas que são tão preciosas para você, que você cultivou há tanto tempo, que você colocou numa vitrine. É isso que eu acredito, e você defendeu o tempo todo. Não é fácil. Mas se alguém, deixa eu te dizer isso olhando bem no teu olho, se alguém de fora não fizer isso, você, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir. Por que não? Se alguém de fora não fizer isso, você não vai conseguir. Por quê? Aliás, preste atenção, o que é um condicionamento? Você é condicionado quando você aceita, acredita, quando você está fechado com uma ideia
com uma ideia que não é sua, que você coletou de algum lugar, uma ideia que é a ideia de outra pessoa. Agora deixa eu te perguntar, quais dessas ideias que você tanto ama, que você tanto cultiva, são verdadeiramente tuas? Quais dessas ideias são tuas? Você tem alguma ideia que é tua? Que você descobriu por si só? A maioria das pessoas não tem. A maioria carrega com elas coisas que o pai disse na infância, que a mãe disse na infância, que o professor disse na infância, que o amiguinho disse na infância, que o tio disse na infância. A maioria das pessoas, elas não se dão a liberdade de largar essas coisas e começar a pensar por si só. E é engraçado como nós estamos dispostos a morrer e muitas vezes matar por ideias que não são nossas. É isso que nos mata. Mata nossa alma, mata nosso espírito, nos separa de tudo, quando nós nos identificamos com o que não é nosso. Nossa conduta, o nosso pensar, eles se tornam mecânicos, eles se tornam reações automáticas. Nós satisfazemos a nós mesmos com essas ideias que não são nossas. Nós passamos a viver de palavras que foram ditas por outros e nossa vida se torna superficial e vazia. Nós não somos originais. Nós passamos a viver das coisas que os outros nos dizem. Nós somos guiados pelo que nós pensamos sobre o que os outros pensam de nós. E com isso, nós nos tornamos o resultado de toda espécie de influência. E em nós nada existe de novo, de original. Não há nada em nós que nós tenhamos descoberto por nós mesmos, algo que seja original, inédito, claro, e por isso que nós vivemos perdidos, confusos, insatisfeitos. Vivemos como ramos cortados da videira. E uma vez que você se identifica com uma ideia, você não consegue mais ouvir outras ideias. Por quê? Porque você escuta com seu condicionamento. Você escuta do seu estado hipnótico. Você escuta da sua programação. E você interpreta tudo que é dito, tudo que você ouve, através do seu estado condicionado. Todos nós temos pontos de vistas. Você tem seus pontos de vista. E você escuta, você ouve dos seus pontos de vista. E em vez de você ficar me ouvindo, você fica ouvindo o que a sua voz diz sobre o que eu falo. Não é assim? Por isso, Jesus, quando questionado por que ele falava em parábolas, ele disse, é porque as pessoas têm ouvidos e não ouvem. As pessoas têm olhos, mas não vê. As pessoas têm ouvidos, mas não ouvem e não entendem. Tem uma piada do João. Eu vi essa piada de um cara que achou que ele tinha reencontrado seu amigo de infância. Quem nunca olhou para uma pessoa e disse, opa, é aquele fulano, só que não era. E daí esse cara foi até ele e disse, João, como você mudou? Você era alto, agora você parece mais baixo. Sua pele era clara e agora você está moreno. O seu cabelo era loiro, agora está mais escuro. O que aconteceu contigo, João? E aí o outro respondeu, olhou, estranhou e disse, mas eu não sou João, eu sou o Rodrigo. Aí o outro disse, oh, você mudou seu nome também. É engraçado como a gente não quer entender. Mas a maioria de nós é assim. Eu acho muito engraçado a minha mãe, por exemplo. Quando acontece um terremoto no Japão, a minha mãe não entende nada de geografia. Então ela me liga, me chama e ela diz, e aí, tá tudo bem contigo? Eu digo, sim, mãe, por quê? Aí ela pergunta, mas e o terremoto? Eu digo, mãe,
o terremoto foi no Japão. Aí ela diz, mas o Japão não é nos Estados Unidos? Aí eu digo, não, mãe. O Japão é no outro lado do mundo. Ele fica mais perto do Brasil do que dos Estados Unidos. Aí a minha mãe diz, ah, filho, tá bom. Mas eu sei que você só diz isso para eu não me preocupar. Ela ainda acha que o Japão fica nos Estados Unidos, mesmo explicando. Ela diz, não, eu sei que você só diz isso para eu não me preocupar, mas se você está bem, então tá tudo bom. O que acontece? Nós somos assim. Nós não queremos entender, nós não queremos aprender. Você não quer mudar, você faz de conta para você dizer que você está fazendo alguma coisa. A coisa mais difícil do mundo é ouvir, é ver. Nós não queremos ver. Você viu que quando eu comecei a falar sobre como é difícil mudar, quase 300 pessoas saíram da live? Sabe por quê? Porque estas nem querem ouvir a verdade. Agora, se eu tivesse ali inflando o falso eu, dizendo quanto elas são importantes, elas ficariam. Por quê? Porque é isso que elas querem. Nós não queremos ouvir, nós não queremos mudar. Por que nós não queremos ouvir? Porque se você ouvir, se você olhar, talvez você tenha que mudar. E é por isso que você não entra nesses programas que nem o Clube dos 5%, que nem o desafio que eu propus, um curso de 8 semanas em elevação do estado de consciência. Se você entrar num programa desses, se você se permitir, se você se convencer, você talvez vai ter que ouvir. E se você ouvir, se você olhar, talvez você vai perder a segurança, você vai perder o controle e você vai perder a sua identidade. E você não quer perder a sua identidade, mas o que é a sua identidade? São as suas crenças, são as ideias condicionadas que você tem sobre você, que nem mesmo são tuas. Então, em ordem de perceber o grande banquete que a vida é, a primeira coisa que você precisa, se você quer despertar do seu condicionamento, da sua inconsciência, do seu estado hipnótico, é estar disposto a ouvir. É estar disposto a aprender algo novo. Só que tem um problema. Você sempre vai inventar uma desculpa. Porque você ouve com o seu estado hipnótico. Quem ouve é o seu falso eu. E quem vai tomar a decisão por você é o falso eu. A chance de você despertar, de você sair da situação em que você está, é diretamente proporcional à sua capacidade de olhar para a verdade sem sair correndo dela. Que é o que muitas pessoas fazem. É você sair do condicionamento. É você abrir mão do que você sabe. É você estar aberto para o novo. Quanto de tudo que você acredita e defende a vida inteira, você está disposto a abrir mão? O quanto você está disposto a refletir e ponderar algo que não é familiar para a tua cabeça? Você não quer isso, porque você defende só aquilo que você acredita. E a primeira reação que você tem é achar uma desculpa. A segunda é ter medo. Preste atenção, nós não temos medo do novo, do desconhecido. Você não pode ter medo daquilo que você não conhece. O medo é um disfarce. O que você realmente tem medo, do que você realmente tem medo, é de perder, de abrir mão do que você conhece. Esse é o teu problema. É disso que você tem medo. O que você vai fazer em relação a isso? Tudo que nós estamos vendo aqui. O que você vai fazer em relação a tudo isso? O que você vai fazer? É o que eu falei lá na semana passada. É estranho como nós podemos perambular por aí, por uma vida inteira, sem nunca olharmos para dentro de nós.
É estranho como nós podemos viver a vida inteira, anos a fio, se sentindo perdido, sozinho, atuando num papel que não parece ser nosso. É estranho como nós temos uma postura tímida, uma postura tímida, insegura. É estranho como nós não queremos fazer nada para sair disso. É estranho como você vai sair dessa live e você vai esperar por uma outra. E você vai assistir a outra e por outra, e vai ouvir outro, e vai pegar o... Mas você nunca abre mão daquilo que você verdadeiramente sabe. Você nunca sai daquilo que você sabe. É estranho. Então, o que acontece? Preste atenção. O que acontece? Eu volto a te desafiar. Se isso tudo que eu estou falando aqui faz sentido para você, eu volto a te desafiar. Eu volto a te convocar. Se isso tudo faz sentido para você, e como eu falei ontem de noite, eu torço muito que isso faça sentido, então eu tenho um desafio para você. Eu não quero que você saia daqui hoje à noite e você vá deitar e você fique 2, 3 dias remoendo isso na cama e depois você continua o velho ciclo de sempre. Você esquece tudo e você vai continuar no velho trilho do seu condicionamento. Então eu tenho um desafio para você. O que é esse desafio? Eu te desafio, eu te provoco a criar essa transformação profunda, que é você sair do seu condicionamento e você viver de um estado de consciência mais elevado. Eu te desafio a resgatar o seu poder, a sua força vital, a sua fé, o seu propósito e principalmente a sua liberdade. Essa liberdade que foi anulada, que foi tolhida, que foi tomada de você por anos de condicionamentos. Condicionamentos que te impuseram um sentimento de culpa, de incapacidade, de inferioridade, de indignidade, de medo, que te impuseram um espírito de timidez diante da vida. Então esse é o desafio. Isso é quase uma convocação para restabelecer a sua liberdade, a sua força, o seu poder, a sua dignidade. E encerrar de uma vez por todas esse ciclo de timidez, de medo, de insegurança, de indecisão, de preocupação. E para isso, como eu falei ontem de noite, eu quero que você mergulhe de cabeça comigo. Não ouça a sua mente, tome essa decisão no impulso mesmo. Venha comigo numa imersão de 8 semanas. Esse é o prazo mínimo que a gente precisa para fazer essa jornada de elevação de consciência. Será um programa prático com um único objetivo: sair do estágio de inconsciência, da inconsciência inconsciente, onde nós vivemos presos no nosso condicionamento mental e, por isso, acabamos sempre recriando eternamente a mesma realidade, uma realidade de sofrimento, de medo, de culpa, de inferioridade, de insatisfação, de inveja, de insuficiência, de escassez, de estagnação, e criar uma base firme na consciência, que representa o resgate da força, da coragem, do poder, do amor, da fé. A fé em você, a fé em Deus, a fé no outro, a fé no universo e principalmente o resgate do seu livre-arbítrio, o resgate da sua liberdade, a liberdade de ser, a liberdade de viver, a liberdade de pensar, a liberdade de criar, a liberdade de escolher. Lembre sempre das palavras do apóstolo Paulo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Logo, se existe o espírito de covardia em nós, ele não é coisa de Deus. E o que é a covardia? É o medo, é a insegurança, é a timidez. O apóstolo Paulo disse: Deus não
te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Não é o medo, não é a covardia que tem que te governar, que tem que ter domínio sobre você. Deus te deu um espírito. O que é o espírito? É a força vital de poder, de amor e de domínio próprio. É isso que você tem que resgatar. Então nós vamos, ao longo dessas 8 semanas, criar essa transformação. Eu e você. Na semana 1, começando agora na segunda-feira, nós vamos trabalhar as características fundamentais que você precisa conhecer sobre a consciência. Já na segunda-feira agora. Na semana 2, nós vamos trabalhar 7 técnicas básicas para elevar o seu nível de consciência imediatamente. Na semana 3, nós vamos entender como eliminar a procrastinação, a escassez, a estagnação e a pobreza através da elevação do nível de consciência. Na semana 4, nós vamos aprender como se manter consciente mesmo na dor e no caos. Na semana 5, nós vamos ver como aumentar a nossa intimidade com o Criador, com Deus, através da elevação do nosso nível de consciência. Na semana 6, você vai entender por que a consciência representa o fim dos nossos problemas. E na semana 7, você vai aprender como usar a consciência para criar a realidade que você deseja. E na semana 8, para encerrar, como ser luz no mundo. Como você pode ajudar a tornar outras pessoas conscientes. São apenas 8 semanas para você alinhar a sua vida com a consciência, com o que há de mais profundo, com o eu verdadeiro, e tornar a sua jornada mais leve, segura, clara, plena. Então imagine como sua vida será daqui a 8 semanas. Como será o seu Natal, como será o seu Ano Novo, como será 2026, 2027, e obviamente isso não será um curso com algumas dicas. Isso será um processo de criação de uma vida totalmente nova. Um processo, como eu falei ontem de noite, que vai te levar da desconexão para a conexão, da fragmentação para a unidade, do isolamento para a união, da incompletude para a plenitude. Então chegou a hora. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: é isso que você quer? É isso que você quer? Você topa esse desafio? Você está pronto? Qual é a desculpa que você vai usar para sair correndo? Nós não vamos melhorar o velho. Você vai transcender o velho modo de viver para um modo totalmente novo. Então é preciso ter coragem. O clube do 5% que você vai receber como um adendo, se você participar dessa mentoria de 8 semanas, o clube não é para qualquer um. O clube é para quem tem um espírito de poder, de coragem, de amor e de domínio próprio. Nós não vamos colocar, como disse Jesus, remendo novo em roupa velha. Não vamos mudar crenças limitantes, desbloquear a mente. Não, você vai passar a viver num estágio completamente novo. É isso que nós vamos fazer. Aí eu te pergunto, você está pronto? É isso que você quer? É isso que você busca? O que você busca na verdade? O que você busca? Ou você quer continuar preso aos seus velhos condicionamentos, ao seu velho modo de ser e de pensar? Você quer continuar preso aos sofrimentos do passado? Você quer continuar vivendo condenado a esperar? Condenado a viver de esperança, vivendo da esperança de que algum dia no futuro algo vai acontecer
e tudo vai mudar? Vai continuar viver preso na escassez, na estagnação, na inconsciência, esperando? Há quanto tempo você já está esperando? Então, esse é meu desafio, começar um novo ciclo na sua vida. Aí eu pergunto, você está pronto? São 8 semanas, 8 encontros ao vivo comigo, uma imersão completa chamada um curso prático em elevação do nível de consciência. Você vai estar ao vivo, online comigo, junto com a turma. Você vai receber uma apostila completa, como essa aqui, com atividades práticas, atividades teóricas. Tudo que você precisa vai estar ali, mas preste atenção. Preste atenção. Tem mais que isso. Se você está pronto, se é isso que você quer, se você entrar até a meia-noite de hoje, você vai receber todos os bônus que eu tinha prometido até ontem de noite. Mas como a nossa série termina hoje, algumas pessoas reclamaram que elas não estavam preparadas. Então, o que você vai receber? Eu preparei um pacote inteiro, inédito e irrecusável para você. Então, se você se inscrever hoje à noite, você vai ter esse curso de 8 semanas, chamado Um Curso em Elevação do Seu Nível de Consciência. São 8 semanas. Eu chamo isso de curso, mas é uma mentoria. São aulas ao vivo, tá? São aulas ao vivo. Além desse curso de 8 semanas, que eu já expliquei, você vai ter mais 10 meses de mentoria ao vivo comigo em grupo. E não é uma aula por mês, é uma vez por semana. São 10 meses de mentoria. Além disso, você vai ter acesso a 15 cursos completos, como esse curso Ensinamentos de Jesus, um curso Ensinamentos de Jesus. Você vai ter acesso a a base, que é um outro curso. Você vai ter acesso a um curso prático em criação consciente. Você vai ter acesso a um curso em propósito de vida. Você vai ter acesso a um curso em talento e direcionamento profissional. Você vai ter acesso a um curso em inteligência emocional. Você vai ter acesso a um curso em estado de presença. E você vai ter acesso em um curso em aceitação. Ali ainda você vai ter acesso a um curso em libertação, um curso extraordinário. Você vai ter acesso a um curso em autoconhecimento, a um curso em despertar. São 15 cursos para você escolher quantos você quer assistir e quais você quer assistir. E você vai ter um desafio de 30 dias, se você quiser fazer, para você se libertar do falso eu e viver da consciência. Você vai ter todas essas apostilas. São 15 apostilas, todas essas. Apostilas como essa, olha o fenômeno que é essa apostila. Com atividades, com conteúdos, com gráficos para você baixar e estudar. Você pode encadernar. Olha essa sobre os ensinamentos de Jesus. Você tem o curso e você tem a apostila. Essas apostilas têm atividades práticas, teóricas, têm resumos completos. Aí você pode escolher quais você quer estudar e o que você quer baixar. E além disso, preste atenção, você vai ter um ano inteiro de acesso ao Clube dos 5%. Então, quanto isso vai te custar? Só tudo que eu falei aí, um curso de 8 semanas em elevação do nível de consciência, uma mentoria de 8 semanas, no mínimo 2 mil. 10 meses de mentoria, por baixo 5 mil. 15 cursos completos, 5 mil. Desafio 30 dias para se libertar do falso eu e viver da consciência, 1.500. 15 apostilas, vamos supor 750. Um ano inteiro do clube, 1.998, esse preço. Então, somando tudo, você tem 15 mil reais. Mas se você decidir dizer sim a essa transformação agora, até meia-noite, depois muitos desses bônus vão sair, você vai ter acesso a tudo isso e ainda você vai ter
uma masterclass chamada Propósito, Missão e Legado. São 3 horas de aula, que é um bate-papo comigo, com um dos meus principais mentores, e mais esse box do Clube dos 5%, com 4 dos meus livros, e mais... Nós vamos sortear entre todas as pessoas que se inscreverem até meia-noite de hoje, 10 vagas para o tour no Vale dos Vinhedos, onde eu serei o guia. A gente já fez isso uma vez. Foi extraordinário. Para quem se inscreveu ontem de noite, as primeiras vagas, as primeiras 50 vagas já estão comprometidas. Nós vamos abrir mais 10 para você, tá? Então, o que vai ser esse tour? Vou colocar o videozinho aqui. Esse foi o tour que a gente fez na vez passada. A gente visitou pontos turísticos pelas cidades da Serra, a gente visitou essas videiras, a gente visitou fábrica de chocolate, várias vinícolas, almoçamos junto. Então, 10 vagas nós vamos sortear para quem quer aproveitar essa oportunidade de estar muito próximo. É um dia inteiro, a gente vai conversar, a gente vai almoçar, a gente vai passear junto. Então, esta é a oportunidade de você ter essa última chance. Então, esteja pronto para se inscrever assim que eu liberar o link. Por quê? Porque tudo isso encerra à meia-noite de hoje, tá? Amanhã, esses bônus já, a metade não vai estar mais aí. E você entendeu que você vai receber, tá? Um ano de clube. Então, quanto você vai pagar por tudo isso? Você vai pagar, preste atenção, você vai pagar 12 vezes de R$ 194,96. 12 vezes de R$ 194,96. Ou, à vista, R$ 1.997. Onde que você pode se inscrever? O link vai estar disponível na minha bio, lá na bio, no meu Instagram. Aqui, ó, isso é a bio no meu Instagram. Vai ali, clica ali. Ou nos grupos do WhatsApp, se você está num grupo de WhatsApp, ou você vai receber o link também no seu e-mail. E lá nos stories também tem. Então, o que acontece? Aproveite, faça essa inscrição. A Jo, ela tem uma consciência boa. Ela diz, alguém me dá esse curso? Gente, se você não tem R$ 194 por mês para investir em você, você precisa urgentemente começar a ler livros, ir numa biblioteca, porque uma coisa que eu entendi muito cedo na minha vida é que eu sou o meu maior empreendimento. Não existe empreendimento maior do que você mesmo. Então você precisa investir em você. Entendeu? Quem fez a inscrição hoje durante o dia, está concorrendo a uma vaga dessas 10. Vai ser um sorteio entre todos que se inscreverem até meia-noite. E você vai ter acesso, obviamente, a todos os bônus. A gente estendeu todos os bônus até a meia-noite. Amanhã já não mais, tá? Então, o que acontece? A Leia Lopes diz, eu me inscrevi mais cedo. Tá tudo certo, tá? Você, ó, o link, o link. O link está aqui, ó, na minha bio. Então, você sai dessa live, vai aqui na minha bio, tá vendo a minha fotinha aqui, o meu nome? Aqui estão os meus posts, é só clicar aqui em cima, tá? A Fabiana pergunta, quero saber se estou entre os 50. Isso a gente vai ver na semana que vem,
Por quê? Porque vai ter gente, você tem 7 dias de garantia, vai ter gente cancelando, e aí a gente vai esperar até a lista se acomodar, a gente sabe bem certinho quem é, tá? Para não divulgar. A Lucilene pede, pode ser no boleto? Não, é só no Pix ou no cartão de crédito. Você pode fazer em 2 cartões de crédito, se você quiser usar saldo da Hotmart, também pode, tá? Essas apostilas bonitas, essas apostilas são um fenômeno. Olha essa aqui, ó. Olha os temas dessa apostila aqui. Quais são os bônus até hoje? Sim, são todos os bônus, tá? Incluindo o box com esses 4 livros, tá? Quais são os livros? Você vai receber em casa, tá de cabeça para baixo. Poder e Manipulação, best-seller. Seja Singular, que eu escrevi com o Valdir Bündchen, para a Gisele Bündchen. Você vai receber as 16 leis do sucesso e você vai receber o Óbvio que Ignoramos. Esse box exclusivo na sua casa, sem custo adicional, tá? Vai lá, Igor. Bora lá. Vamos junto. Quem é dos 5% pode ir no Passeio dos Vinhedos? Não. Quem é dos 5% só pode participar do nosso encontro anual dos alunos do clube, que vai ser agora no dia 20 e 21, 2 dias, também em Gramado. Só aluno pode participar. É o nosso encontro anual. Eu vou estar lá. Estamos com 400 pessoas. Vamos estar lá ao vivo, 2 dias, de manhã, de tarde, dele conteúdo. Eu preciso de tudo sem box, diz o André. O box você dá de presente para alguém, né? O box só vale até meia-noite. A partir da manhã já não vai estar. Tem QR Code? Não, nós não temos QR Code porque não tem como colocar o QR Code aqui, tá? A minha mente que fale sozinha, é isso, Sônia? Vai lá te inscrever, não ouve a sua mente, tá? Vou para Gramado, diz a Maurize, bora. Dá pra mim, bora. Deixa eu chamar a Bruna Velhinha aqui, ó. Vamos ver se ela pode entrar ao vivo. E aí? Eu não tô entendendo. Tudo bem? Tudo ótimo. E você vai ir para Gramado ou não? Claro que sim. Olha aqui, ó. Já tá com o box. Claro. Você... Ah, Eu já te perguntei isso, mas você tá há quanto tempo no clube? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Vale a pena entrar no clube? O melhor investimento que já fiz até hoje. Sério? Sim. Ô, Por Jake, quê? sabe qual é o principal alimento diário meu? Hum. Estudar o clube dos 5%. Divertimento. Alimento diário. O alimento. Alimento diário é estudar o clube dos 5%. Olha aqui, ó, eu tô apaixonada por isso aqui. A base tá fazendo Nossa, sim, tô na metade. legal e é um dos 15 cursos que tem lá, né? Mostra a tua apostila aí. Aqui, Mostra ó. ela. Ó, Ó, aqui, ó. é igualzinho a minha, tá? Ela fez, encadernou e é gostoso de estudar. Muito, muito. Olha isso aqui, ó. Estou no hábito, começando o hábito 6, hábito 3 agora, mas as Uhum. atividades aqui, ó. Tá fazendo tudo. Olha só, pessoal, Tudo. é assim que se Tudo. faz. Olha isso aqui, ó, Jake. Olha aqui, ó. Clube dos 5%. É um caderno só do clube. É o segundo caderno do clube. 1 ano e meio de clube. O Mas tem segundo alguma caderno. coisa escrito aí? Mas, claro, olha aqui. Então o clube não é uma coisa que você entra, paga e aí nunca acessa. Não, é assim, ó. Isso aqui, Jake, mudou a minha vida. De uma forma, com o estudo do clube constante, eu vim me tornando uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma esposa melhor. Uhum. Então, assim, é uma mudança significativa na forma de pensar e viver.
Uhum. Então, tudo que eu falei hoje de noite é verdade ou é lorota para vender o clube? É verdade, eu assino embaixo, com muita garantia. Não tem nada tão transformador quanto o Clube dos 5%. E assim, a comunidade do clube, tenho amigos ali que é assim para uma vida toda, Uhum, pessoas extraordinárias, que têm uma linha de raciocínio e de pensamento igual. uhum. Então, assim, os encontros assim são mágicos, são transformadores, poder estar contigo. E então eu estou o tempo todo te incomodando, te agradecendo por tanta coisa boa, maravilhosa que eu venho Legal. encontrando no clube, sabe? E hoje, assim, na minha profissão, eu expando isso de uma forma que eu vivencio também a transformação das pessoas. Uhum. E isso, assim, é algo, nossa, é uma alegria constante tão grande, assim, que não tem palavras de poder expressar isso. E essa história do falso eu e da consciência, quanto tempo você está no clube mesmo? 1 ano e meio. Então tu já fez a inscrição e daí tu renovou. Tá no segundo Sim, ano. sim, eu renovei em março desse ano. Uhum. Tem um ano E e meio, mas... essa história do falso eu, da consciência, inconsciência, consciência, isso é verdade? Isso acontece no clube? Eu estou te perguntando, pode ser honesta, sincera. Não, sincera sempre, fiel assim no sentido de comigo mesma aqui, né, e contigo, Uhum, com todos que estão ouvindo, sim, sim, porque assim, eu vivi na pele um processo lá atrás de uma estagnação muito forte na vida, estava acontecendo, e uhum, hoje eu entendo sim que ali eu não tinha escolha, eu só reagia de uma forma automática. uhum, Então, assim, a criação da realidade, ela vem quando a gente passa a usufruir desse poder de escolha, no poder de criar a uhum, realidade que a gente deseja. E isso é uhum, com estudo, com comprometimento, a gente precisa dar esse passo. Pessoal, assim, eu não pensei muito. Lá atrás eu pensei, não fiz. E hoje, assim, se comprometam. E assim, não é porque eu estou falando contigo, Jacob, mas tu é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Eu te conheço pessoalmente. Então, assim, gente, o Jacob é uma pessoa assim generosa, que todos os estudos que tem ali no clube são de anos assim dele de pesquisa e de entrega. Eu vejo assim como tu ensina, não só eu, mas flui o uhum, conhecimento através de ti. uhum, E quando a gente desperta, a gente aprende a utilizar o fazer, que é o performar, como uma ferramenta. uhum, Mas a uhum, gente traz a consciência diante dessas coisas. uhum, Então, a união do ser com o fazer. Isso é o propósito. A gente traz a luz ao mundo, a luz à consciência, alinhado com o propósito de vida. Então, uhum. eu não tinha clareza do meu propósito, em relação à missão. Tudo isso eu comecei a ter com o Clube dos 5%. E tu acha, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Vamos supor se você só tivesse esse curso, a base, pelo Ah, valor que tu pagou, valeria a pena? sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Hum, Há 1 ano atrás eu assisti a base, tá? uhum, E eu não tinha estudos em termos assim de aceitação, uhum. estado de presença. Então, quando eu cheguei, Aceitação, que é esse curso aqui, tu fez? exato, fiz, nossa, todos os cursos ali do clube eu já ouvi uma vez, mas assim, eu vou revendo devagarinho. Mas assim, quando é que eu comecei a perceber transformação na vida? Com a prática da aceitação. Esse curso aqui. É. Então, assim, ali na aceitação eu entendi, passei a praticar e vivenciar, a gente solta as verdades internas, a gente se abre para o novo e a gente entra nessa questão mais do estado de presença. Então, Esse curso aqui. quando eu chego de novo na base agora, É outra coisa, né? eu vejo, nossa, meu Deus do céu. Então, a visão do poder de escolha, dos dons da liberdade de escolha, a Uhum, prática dos hábitos, eu estou ali no comecinho ainda,
Mas, assim, aquele exercício da imaginação lá do velório, nossa, Uhum, aquilo ali eu quebrei a cabeça, mas eu conseguia fazer. Então, assim, a gente abre a mente para muitas coisas uhum, e a gente abre esse campo, assim, de poder vir mais esses insights, mas a presença nos traz tudo isso. Então, a gente tem esse campo aberto da fé, né, do poder da vida. uhum, E dali a gente começa a criar, mas a gente cria porque assim, é como se a imaginação começasse a fluir. É uma uhum. rede, né? E as coisas vêm vindo, vêm vindo, vêm vindo, vêm vindo. É muito rápido. Você falou do propósito. Esse curso te ajudou a encontrar teu propósito? Sim, quando eu fiz aceitação e Uhum. depois do estado de presença, a gente estudou o direcionamento ali profissional de carreira, né? Esse aqui. Aham. Então ali, quando eu fui estudando tudo isso, foi me dando mais clareza do propósito de vida. Uhum. Mas lá atrás a gente viu o propósito, que é a Esse aqui. parte do ser e do fazer. Uhum. Então, é tudo um conjunto, tem tudo um raciocínio, um ligado ao outro. Mas tudo começa na inteligência emocional. Tu não tá me vendo, né? Ou tu tá me Não, vendo? eu não estou te vendo. Ah, por isso que eu estou mostrando aqui, tu não está me vendo. Eu estou mostrando as apostilas, estou mostrando a criação consciente. Esse curso te ajudou de alguma coisa? Sim, a criação consciente ajudou, porque a gente aprende a alinhar a nossa Aham. intenção com a atenção. A intenção no Isso, futuro isso. e a atenção é no agora. Né? Uhum. Então, assim, então toda a ação que a gente tem é nesse momento, na Uhum. relação com esse momento. É Tá, nesse mas. momento que a gente pode ter uma ação, mas assim, a gente tem desejos, né? Então a gente Aham. lança no futuro esses desejos. Então, tem essa energia que vai organizando, mas a gente traz a nossa atenção, que é a Uhum. energização da atenção no agora, para poder ir construindo, poder ir criando tudo isso. Deixa eu te perguntar. As pessoas te ouvindo falar assim, elas devem pensar: ah, não, mas essa moça aqui, ela é professora universitária, olha o jeito como ela fala. Essas coisas que tu tá falando, tu aprendeu tudo aonde? No clube dos 5%. É porque ela fala, e por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é muito difícil. É difícil? No início, quando eu te ouvia falar, era difícil, porque era Uhum, muita coisa nova. Mas uhum, eu percebi assim, um sentido em ti, na tua uhum, fala. Eu te disse na outra vez, assim, uma afinidade naquilo que tu estava falando fez um sentido, ressoou. E eu fui atrás, eu fiquei assim, por exemplo, 6 meses te acompanhando, vendo tudo que tu tinha de material aberto. uhum, uhum, E aí depois eu entrei no clube do cinco, antes na mentoria do Grande Salto, depois no clube. uhum, uhum, Então, assim, ali eu fui indo, era uma fome de tentar entender. Acredito que pode ter sido talvez o sofrimento ali na época que eu uhum, estava passando que me uhum. fez, assim, sair dali, E né? esse sofrimento, tu reduziu ele? Eu sempre digo, pare de sofrer e comece a viver. Isso é uma realidade que acontece no clube? Sim, total. A identificação com o sofrimento que a gente traz, essa identificação do passado, Uhum, né, pela voz na cabeça. Então, isso começa a reduzir, reduzir, reduzir. Como é que a gente sabe disso? O silêncio mental. Assim, uhum, gente, 2, 3 horas no dia, às vezes, sem pensar. uhum. E Pessoal, trabalhando. ó, Então, a gente usa pessoal, o pensamento como uma ferramenta, né? pessoal, a Bruna, ela é uma aluna do clube, ela entrou, que nem vocês estão entrando aí no programa de 8 semanas, ela fez uma mentoria, ela falou, a mentoria é o grande salto, e depois ela entrou no clube. Então faz 1 ano e meio que ela tá no clube, e aí vocês estão ouvindo os depoimentos, e não é nada combinado. Eu chamei a Bruna porque eu vi ela comentando aqui, eu sei que ela é aluna do clube, porque ela realmente comenta e participa toda segunda-feira, né? Ah, sim, eu não perco uma segunda-feira.
todos os materiais ali que tu lança do clube, eu gosto de compartilhar, mas assim, é um gostar no sentido de semear, Uhum, porque as pessoas me escrevem, eu falo com outras pessoas, elas colocam, ai, mas aquele teu depoimento me ajudou tanto, uhum, foi tão bacana ver aquilo ali, e eu entrei no clube. Então, uhum, assim, no último período de ciclo de lives, umas 3, 4 pessoas me chamam aqui uhum, perguntando do clube como é que é. uhum, E as pessoas estão no clube, elas estão começando devagarinho uhum, e já estão tendo mudanças. Então, a gente forma um elo, mas de uhum. contribuir, de agregar, E, sabe? e existe, tu diria para a pessoa que tem medo assim, ah, mas daí eu vou entrar, eu não sei. A comunidade do clube, que é o clube hoje são 7, 8 mil alunos. A comunidade do clube, ela existe, ela ajuda, ela é importante. Muito, muito. Já começa pela equipe do Clube dos 5%, que é uma equipe fantástica, né? Porque eu estou falando contigo, mas assim, o pessoal acolhe, ajuda, nos orienta, estão sempre ali dando um apoio. E as pessoas que estão ali comentando, a gente começa a conversar um com o outro e trocar experiências também. Uhum, Então, são pessoas com uma linha de pensamento assim parecida, que a gente vem buscando a um uhum, propósito. Então, essas trocas assim também são tão importantes, né? uhum. No Legal. meu dia a dia, isso é constante, assim, Uhum. né? Em termos de fluxo, assim. E tu mora onde mesmo, Bruna? Hoje, São Paulo, mas eu São sou, Paulo. sou lá de Porto Alegre, mas tem 3 anos que a gente está É, morando aqui já. legal. Muito bem, obrigado aí pelo teu depoimento, tá? Eu Imagina, acho eu que que, agradeço. acho que aí você vai ir no encontro dos alunos do clube lá em Gramado, é? Claro, já vou, tô já com a minha inscrição feita, eu, a minha mãe, tudo Tua mãe também certo. vai? Sim, a minha mãe é Leila. Ah, Leila, sim, sim. Olha Tá, aqui, ó, ó. gente, esse livro aqui, ó, foi o meu Uhum, primeiro livro eu, né, que eu li, uhum, e uhum. eu tenho um carinho enorme por esse livro. E eu indico para tanta gente, eu dou, assim, sabe? E porque assim, a sensação que eu tinha quando eu li pela primeira vez é que tu conversava comigo aqui. Uhum. É, Esse livro para mim ele é um dos meus melhores e é engraçado que ele não é um dos mais badalados, mas ele é muito bom, né? eu Eu gosto adoro. muito dele. Volta e meia eu volto nele, releio, assim, aqui, ó, Uhum, sabe? tudo Então marcado. ele está Uhum. todo cheio de coisas escritas assim, de tanto que assim que ele faz sentido para mim. Os outros também são muito bons, mas esse aqui, Ah, eu gosto muito desse também. fantástico, fantástico. Valeu, então. Obrigado, Bruno. A gente se vê então lá em Gramado no dia 20 de setembro. Setembro, estarei Dia do lá, Gaúcho, viu? tá? Isso aí, Maravilha, então. tá Maravilha. bom. Que bom poder falar Obrigadão, viu? contigo. Obrigada por chamar. Um beijo enorme. Beijão, tchau, tchau. Pessoal, então a Bruna, ela estava aí, ela não me viu, porque acho que não sei o que tinha Mas a Bruna é uma aluna, a Lisete está querendo renovar a assinatura. As aulas iniciam na segunda-feira, tudo fica gravado, tá? Tudo fica gravado. Ah, eu não posso participar ao vivo. Veja, a Bruna estava falando que ela está refazendo esse curso aqui, que é, na verdade, todos são mentorias, são ciclos de estudo. Então, o que que acontece? Quando você entra no clube, que você vai receber a inscrição do clube, se você entrar nesse programa de 8 semanas. Obrigado, Caroline, tamo junto. Para quem é do clube, Suzana, não precisa comprar a mentoria. A mentoria faz parte do clube, tá? Então você vai estar lá, você vai ter acesso a essa mentoria, ao nosso próximo ciclo de estudo. Legal, então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Onde está a inscrição para o curso?
Volta a repetir, vai lá no meu perfil, sai da live, vai lá no meu perfil, que é isso aqui, onde está a minha fotinha, onde está meu nome. Aí você clica nesse link aqui, ó, e aí vai abrir a página de inscrição, tá? E você vai lá e você se inscreve, tá bom? Quem fez a inscrição para o clube há 3 dias atrás não tem a chance de concorrer ao tour. 3 dias, acho que não, é só para quem... Rosita, obrigado, tamo junto, tamo junto. Pessoal, então, muito obrigado aí pela participação. Quem se inscrever agora vai poder participar do encontro do clube no ano que vem, claro, Fernanda. Só alunos que podem participar também. Tá bem? Só alunos podem participar do encontro presencial dos alunos. Comprei, abraço desde Espanha, Jandir, tamo junto. Gratidão por hoje, aula esplêndida, tamo junto. Até Gramado, Leila Pascoaleto, vamos nos ver lá então. Gratidão pelas aulas maravilhosas, obrigado, tamo junto. Boa noite, tamo junto. Ó, não deixe de se inscrever. Muitas vezes você tem problema, você está confuso, mas você ouviu o depoimento da Bruna e todos os alunos têm esta mesma opinião. Tamo junto, um forte abraço, até uma próxima, melhor, até segunda-feira ou até no clube quando você começar a olhar lá as aulas. Tamo junto.